Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Forense e na nossa aula de hoje eu pretendo estabelecer alguns conceitos relativos a técnicas analíticas. Na nossa aula de hoje, nós vamos explorar um pouquinho das tecnicidades que são encontradas nas análises químicas frente a alguns tipos de técnicas e equipamentos, notadamente uma técnica conhecida como cromatografia. Portanto, na nossa aula de hoje, dentro da nossa conversa inicial, eu quero já adiantar para você que nós veremos, num primeiro momento, os conceitos das cromatografias. Conceitos estes que você vai acabar encontrando na nossa literatura, principalmente em algumas obras de química analítica. Além disso, o livro sempre referência que nós temos dentro da química analítica acaba sendo uma obra chamada de Química Analítica ou Química Instrumental, do professor Skug. É um livro muito comum de ser utilizado a nível de graduação e muitas vezes até utilizado como referência para perícia criminal. Além disso, também falaremos sobre algumas subdivisões das cromatografias, dentre elas a cromatografia planar, ou chamada também de cromatografia plana ou bidimensional, e também a respeito das cromatografias líquidas, com um foco mais pormenorizado, a HPLC, que vem a ser uma cromatografia líquida de alta performance. Também falaremos de outra técnica cromatográfica conhecida como CG ou cromatografia gasosa, uma técnica que é amplamente explorada pelos laboratórios químicos em todas as polícias do Brasil. E, por fim, nós vamos conversar sobre uma técnica de detecção, a espectrometria de massas. Veja só, massas sempre sendo utilizado no plural. Essa técnica, conhecida como espectrometria de massas, muitas vezes acaba sendo utilizado na rotina forense como um agente detector de alguns íons ou até mesmo de algumas moléculas, a depender do tipo utilizado. Portanto, vamos começar o nosso ponto relativo aos conceitos iniciais. Vamos falar agora a respeito do conceito de cromatografia, até porque eu sempre costumo falar nas minhas aulas que o óbvio tem que ser dito, apesar de muitas vezes você não ter estudado esta parte ainda da química analítica. Numa primeira análise, várias doutrinas vão conceituar o que é a cromatografia, mas vem comigo para a gente ver o que os livros afirmam sobre isso. Olha só, a cromatografia ela acaba sendo uma técnica, veja só, na qual os componentes de uma mistura são separados com base nas diferenças de velocidade, nas quais são transportadas através de uma fase fixa conhecida como fase estacionária. Nesse caso, ela vai interagir com uma fase fixa, que é a fase estacionária, e vai ser transportada por uma segunda fase conhecida como fase móvel. Esta fase móvel pode ser líquida ou ainda gasosa. Tudo bem? Então, numa vertente mais geral, sempre as técnicas cromatográficas, as palavras-chave mais importantes são, primeiro, mistura. A segunda e a terceira expressões mais importantes é a fase estacionária e a fase móvel. Vem comigo para você compreender isso um pouquinho melhor. Quando nós trabalhamos com essa história de fase móvel e também com a fase estacionária, eu tenho que deixar muito claro para você o que isto significa. Veja bem, imagine que em um papel você molha este papel com água. Nós sabemos que o papel é uma estrutura muito rica em celulose. A celulose, formada por moléculas de glicose, tem muita afinidade pela água, até porque os semelhantes solubilizam os semelhantes. Então, pela lei das polaridades, a água ela fica muito bem fixa no papel. Agora imagine que por entre este papel eu encoste uma das extremidades deste papel em uma fase apolar.
ou seja, em um solvente orgânico, por exemplo. Eu daria para você como exemplo o próprio hexano, né, o octano ou ainda outras moléculas. A partir deste momento, existe uma tendência de capilaridade que este solvente suba pelo papel. Neste sentido, a fase móvel seria o solvente orgânico, enquanto a água que está interagindo com o papel ela vai ficar fixa em toda a sua superfície. Seria, portanto, a fase estacionária. Então, a cromatografia, ela é sim considerada uma técnica de separação de misturas. Me acompanha. Olha só, existem algumas considerações importantes a serem levadas em conta na cromatografia. Por exemplo, a cromatografia se destaca como sendo um método físico-químico de separação de misturas que são extremamente complexas. Trata-se de uma técnica auxiliar de identificação, que muitas vezes acaba sendo utilizada de maneira solita, de maneira só. É capaz também a cromatografia de isolar determinadas espécies químicas sem as destruir ou ainda sem modificá-las. Como assim, professor? Mais uma vez me acompanhe. Veja bem, quando nós trabalhamos então essa história de cromatografia sendo um método físico-químico, estamos falando de uma técnica que utiliza princípios da área de física, mas também da área de química. Não sei se você se lembra, mas em algum momento da sua vida, você já deve ter estudado as interações intermoleculares e intramoleculares. Por exemplo, quando nós falamos a respeito das ligações de hidrogênio, você costumeiramente aprende que sempre que uma molécula está ligada a fluoroxigênio ou nitrogênio junto a um hidrogênio, ao se aproximar de outra molécula que apresenta esta mesma composição, este hidrogênio vai funcionar como sendo uma ponte. É bem verdade. Hoje a terminologia ponte de hidrogênio está caindo em desuso. A expressão mais correta vem a ser ligação de hidrogênio, que é basicamente uma forma de interação intermolecular. Logo, se nós estivermos diante de uma molécula, imagina que nós tenhamos uma mistura com muitas moléculas polares. Esta molécula polar, se ela interagir muito com a fase estacionária, ela tende a ter menos migração. E o contrário também é verdadeiro. Se nessa mistura você estiver buscando uma molécula que é apolar, né, um grande exemplo disso vem a ser, por exemplo, pelo menos em até determinado grau, a própria cocaína, você percebe que ela tem uma migração maior em fases estacionárias que são polares. Ok? Então estas são apenas algumas características marcantes. Vem comigo mais uma vez. Eu trouxe aqui para você como exemplo uma cromatografia, neste caso em colunas, só para isso ficar ainda mais claro para você. Primeiramente, repare que nesta coluna eu preenchi, eu recheei esta coluna com uma fase estacionária. Na sequência, eu coloco, portanto, a minha substância de interesse, a minha mistura logo acima. Um passo após, adiciona-se a fase móvel, e esta fase móvel tende a permear toda esta mistura até começar a pingar. Então repare num primeiro momento que essa mistura tem uma tonalidade mais enegrecida. E com a sua migração, como as substâncias apresentam polaridades diferentes em relação à fase estacionária, uma primeira substância acaba sendo eluído primeiro, a segunda posteriormente e a terceira na sequência. Então nós temos um perfil de migração no qual uma mistura formada pelas substâncias A, B e C, substâncias estas que apresentam propriedades físico-químicas diferentes, acabam migrando por entre esta fase estacionária. Então este seria um exemplo do que nós temos de cromatografia. Agora é hora de nós falarmos a respeito da classificação delas. Quando nós estudamos isto pormenorizadamente, existem alguns critérios a serem levados em conta. Por exemplo, na cromatografia planar, ela pode ser subdividida em camada delgada e a cromatografia em papel.
Na cromatografia em camada delgada, que é uma das técnicas mais famosas de cromatografia, a fase estacionária corresponde a uma fase sólida. Já no caso da cromatografia planar em papel, a fase estacionária normalmente é uma fase líquida e bastante polar. Um exemplo disso seria justamente a água. Nessa técnica, a fase estacionária é depositada sobre uma superfície plana de vidro, ou ainda de plástico ou metal, vai fazer com que esta mistura migre, e a fase móvel também se desloca pela fase estacionária, sempre por capilaridade. Esta é a cromatografia planar, chamada também de bidimensional, 2D. Por outro lado, existe também a cromatografia em coluna. Aqui na cromatografia em coluna, quando nós falamos das técnicas, meus amigos, existem várias, só que num primeiro momento, a cromatografia líquida clássica, que acontece em colunas, como o exemplo que eu acabei de trazer aqui para você, ela pode apresentar uma fase estacionária líquida, fase ligada, sólida e mais algumas que nós veremos já já. Primeiro, eu quero já te afirmar, a cromatografia ela é líquida com uma fase estacionária líquida, portanto essa cromatografia é líquido-líquido. Quando a cromatografia líquida for em fase ligada, o nome é cromatografia líquida, fase ligada. E o mesmo vale para cromatografia líquida, que acontece em fases estacionárias sólidas, chamada de cromatografia líquido-sólido. Agora, continuando a cromatografia líquida, existe uma técnica chamada de cromatografia líquida de alta eficiência, na qual nós vamos utilizar uma bomba de pressão para trabalhar uma melhor performance desta cromatografia líquida. Neste caso, como exemplos, eu trouxe para você a cromatografia de troca iônica, por exclusão e por bioafinidade. Técnicas estas que nós veremos já já. Mais uma vez, quanto à nomenclatura, como a fase móvel é líquida e a fase estacionária acaba sendo várias, nós temos a nomenclatura sendo aplicada da mesma forma que anteriormente. Cromatografia líquida por troca iônica, líquido por exclusão e líquido por bioafinidade. Por último, nós temos a cromatografia cuja fase móvel é gasosa, em que um gás de arraste é que vai permear o seu analito por entre uma coluna. Esta fase estacionária da cromatografia gasosa pode ser líquida ou pode ser sólida, cuja nomenclatura vai ser cromatografia gás líquido ou cromatografia gás sólido. Não sei se você percebeu, mas as cromatografias, elas podem ser subdivididas de diversas formas. Aqui, claro, dentro do âmbito da química forense, algumas têm maior relevância. Uma das técnicas mais utilizadas, ou que já foi mais utilizada pela comunidade científica, é justamente a cromatografia planar e, mais precisamente, a cromatografia em camada delgada. Tópico este que nós veremos a seguir. Agora, nós vamos adentrar o estudo da cromatografia planar. A primeira modalidade de cromatografia planar, meus amigos, é justamente a cromatografia que acontece em papel. Esta cromatografia já foi muito utilizada, mas hoje eu confesso que ela não faz parte da rotina da química forense. Mas vamos conhecer um pouquinho de alguns princípios da cromatografia em papel para conseguirmos compreender a cromatografia em camada delgada. Esta sim é bastante importante para nós. Na cromatografia em papel, a sequência dos componentes de uma mistura basicamente vai se relacionar com diferentes solubilidades a depender do tipo de mistura. Claro, neste caso, a fase móvel, meus amigos, e a fase estacionária, elas vão, neste caso, interagir, não necessariamente de maneira química, mas repare, o papel ele tem sobre si uma fase estacionária, na qual vai receber para passar entre ele uma fase que é móvel. Normalmente, combinações álcool-acetona, álcool-éter ou ainda cloroforme envolvido nessa fórmula. Neste sentido, os componentes menos solúveis
ali naquela fase estacionária, vão possuir uma mobilidade muito mais rápida, ou seja, aquele elemento, aquele analito que interage menos com a fase estacionária se move mais. Por outro lado, o analito que interage mais com a fase estacionária migra menos, fica mais retido, portanto mais baixo nesta técnica. Ok? Logo, nós temos que estes analitos acabam sendo seletivamente retidos, possuindo, portanto, uma movimentação muito mais lenta. Eu trouxe para você um quadro de exemplo. Neste quadro, eu trouxe um esquema de uma cromatografia em papel, na qual nós temos um papel. Este papel terá uma região inferior na qual se desenha uma linha, e é sobre esta linha, com o auxílio de um capilar, que você vai depositar uma pequena porção da sua amostra, da sua mistura. Este papel será alocado em uma cuba, e nesta cuba, meus amigos, você vai encontrar uma fase móvel. Muito cuidado! A fase móvel sempre precisa ficar abaixo da linha desenhada, sempre abaixo do local em que você depositou o seu analito, que está representado por este ponto preto no nosso esquema. Com o passar do tempo, esta fase móvel tende a se difundir por capilaridade por todo o papel, o que vai basicamente fazer com que estes elementos presentes na mistura se separem. No nosso exemplo, os componentes separados possuem tonalidade vermelha, amarela, laranja e azul. Logo, eu consegui separar cada um dos elementos constituintes desta mistura. Esta é a cromatografia planar. Quando nós estudamos a cromatografia em camada delgada, isso é muito semelhante. Semelhante até que ponto, professor? Ora, quando nós falamos de cromatografia em camada delgada, o preparo da placa, meus amigos, é uma placa de vidro, e esta placa de vidro vai receber uma fina camadinha da fase estacionária. Já já nós conheceremos quais são as principais fases estacionárias. E aí repare, essa técnica de CCD, ela foi descrita por Beijerinck. Esse estudioso, meus amigos, basicamente descreveu em 1889. Uma técnica, portanto, relativamente antiga, mas uma técnica que inclusive costuma ser utilizada em alguns momentos até os dias atuais. É uma técnica qualitativa, alguns até dizem que se trata de uma técnica semi-quantitativa, mas quantitativa jamais. O que importa é você dominar isso. Hoje a cromatografia em camada delgada, ela é tida como uma técnica qualitativa. Ela vai dizer se é ou se não é determinado elemento. Neste sentido, ela apresenta algumas vantagens importantes para nós. E estas vantagens acabam sendo exploradas pela comunidade. Por exemplo, fácil manuseio e compreensão dos resultados, tempo na separação, esse tempo costuma ser uma corrida de 1 a 2 horas no máximo, né? Versatilidade e grande repetitividade, além, claro, do baixo custo quando comparado com outras técnicas cromatográficas. Neste sentido, a fase estacionária é nada mais do que uma fina camada de um sólido adsorvente, ou seja, que tem capacidade de reter na sua superfície algumas moléculas. A literatura cita, meus amigos, alguns tipos de fases estacionárias mais utilizadas, dentre elas a sílica hidratada. A sílica hidratada, ou para alguns sílica gel, é uma das fases estacionárias mais utilizadas na rotina forense. E esta sílica hidratada depende de uma ativação, além de ser levemente ácida quanto à sua estrutura química. Ela precisa, doutores, ser ativada a uma temperatura de 105 a 110 graus Celsius. Funciona mais ou menos assim. O dióxido de sílica, para que ele mostre os seus grupamentos de interação, ele precisa ser submetido a esta temperatura. Se isto não acontecer, a performance da corrida cromatográfica estará prejudicada.
ok? Neste sentido, 105 a 110 graus Celsius para você ativar a sílica gel, ou conhecida também como sílica hidratada. Portanto, corrida variando entre 30 e 60 minutos. Temos também a alumina. A alumina também acaba sendo uma fase estacionária utilizada, mas em um grau muito menos acentuado quando comparado com a própria sílica hidratada, geralmente sendo utilizado para compostos que são muito lipofílicos, ou seja, apolares. Temos também a celulose. A celulose é uma matriz de baixo uso. Hoje, confesso para você que as principais polícias do Brasil não utilizam mais a celulose em laboratórios forenses. Normalmente, a celulose ela acaba sendo utilizada para pesquisa de alguns tipos específicos de substâncias orgânicas, como é o caso dos nucleotídeos que integram, portanto, o DNA. Além disso, por outro lado, temos também as fases móveis. Então, num primeiro momento eu apresentei para você a fase estacionária e agora nós veremos quais são as fases móveis. Vale dizer, aquela fase que vai carregar o seu analito e separar os seus componentes. As fases móveis que costumam ser utilizadas são solventes orgânicos no geral. Nós já trabalhamos com benzeno, nós já trabalhamos com tolueno ou até mesmo com variações, misturas de solventes orgânicos, como um exemplo clássico que vem a ser o álcool acetona, até mesmo o acetato de etila. O acetato de etila é, inclusive, bastante utilizado na prática. Diante disso, vamos esboçar como que funciona toda esta corrida cromatográfica em camada delgada. Esta placa, vamos utilizar aqui como exemplo a sílica gel ou sílica hidratada. Esta placa vai receber uma fina camada de sílica e, na sequência, será alocada em uma cuba cromatográfica que precisa se saturar com o solvente orgânico, a fase móvel que ali se encontra. Da mesma forma que na cromatografia em papel, o analista, ele vai colocar esta amostra acima do nível da fase móvel. Na sequência, esta fase móvel vai se deslocar por capilaridade em toda esta fase estacionária, separando, portanto, ali no nosso exemplo, as colorações amarelas, vermelhas e também as azuis, após certo prazo de tempo decorrido. Após isso, é possível você identificar qual é aquela substância a partir de um conceito conhecido como fator de retenção. Olha que legal! Quando você pega uma mistura, imagine que um componente desta mistura subiu uma distância ds1. O outro componente da mistura subiu uma distância ds2. Então, o fator de retenção nada mais é, meus amigos, do que, repare agora, esse ds1 vai representar o seu componente de interesse. Já o ds2, ele vai representar basicamente o segundo analito, um segundo componente de interesse, sendo que o fator de retenção é nada mais do que no numerador nós encontramos essa distância percorrida por esse analito, por este componente, e na parte de baixo nós encontramos a distância percorrida pela fase móvel. Tudo bem? Então é isso que você precisa compreender. Esse é o coração da cromatografia em camada delgada. Então, a depender das substâncias, já existem tabelas padronizadas de acordo com o tempo decorrida, na expectativa de dizer, olha, tal substância apresenta um fator de retenção X, outra substância apresenta um fator de retenção Y, e assim nós conseguimos, portanto, fazer a identificação desta substância. Mas, meus amigos, é importante dizer que esta placa, após a corrida, ela precisa ser revelada. Como assim, professor, revelada? Ora, veja que muitas vezes essa mistura ela vai fazer com que substâncias ou componentes migrem por esta fase estacionária de tal forma que você não consiga mais enxergá-la.
Logo, você precisa revelar. Neste sentido, são algumas espécies de reveladores utilizados em cromatografia em camada delgada. O primeiro deles é o Dragendorff. Quando se recomenda a revelação por Dragendorff, que é uma solução que vai conferir uma tonalidade castanha, meio marrom, ali para o analito de interesse, principalmente para substâncias nitrogenadas, conhecidas quando presente um anel aromático como alcaloides. Além disso, temos também a vanilina, que é um revelador considerado quase universal. Ele consegue identificar substâncias ácidas ou substâncias básicas. E temos também o para-anisaldeído. É um revelador também considerado universal, mas com uma solução mais ácida, mais acidificada, né? Que vai apresentar algumas colorações diferenciadas. Por exemplo, para a clorofila, nós temos uma tonalidade mais esverdeada. Para esteroides, este revelador vai apresentar uma tonalidade mais rosácea. E assim sucessivamente. Então estes são os reveladores mais importantes que acabam sendo utilizados. Existem outros que são de menor relevância, como é o caso do vapor de iodo. Vapor de iodo, por ele ser um vapor, nós dependemos de uma cuba fechada para que ele consiga de fato revelar este componente. Já o metanol combinado com ácido sulfúrico é um revelador de compostos orgânicos que não discrimina substâncias em diferentes cores, muito parecido com o que acontece inclusive com o próprio Dragendorff. Neste sentido, assim, nós finalizamos a primeira etapa de estudos da cromatografia planar, que se subdivide em papel e cromatografia em camada delgada. Com isso, nós fechamos este assunto e passaremos a estudar agora a cromatografia líquida. Agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma cromatografia líquida que acontece em colunas. Esta cromatografia líquida, mais precisamente HPLC, é de fato a cromatografia mais amplamente utilizada pelos laboratórios forenses, assim como a cromatografia gasosa. Vem comigo para o slide para a gente compreender isso um pouquinho melhor. A cromatografia em coluna, como eu já havia dito para você, e é sempre importante nós nos lembrarmos, ela vai ser caracterizada pela passagem de uma fase móvel internamente a uma coluna. Então veja que esta técnica ela não é mais bidimensional, mas sim tridimensional, porque ela vai passar por uma estrutura bem mais ampla. Em vez de haver migração em uma estrutura bidimensional, como acontece na cromatografia em camada delgada, normalmente apelidada de CCD, neste tipo de cromatografia, a amostra interage com uma matriz que é fixa e após o tempo decorrida, ela é detectada por um equipamento específico. Neste sentido, existe uma espécie de cromatografia líquida conhecida como HPLC. E esta cromatografia líquida, por que HPLC, professor? Vem comigo. HPLC é a nomenclatura dada em inglês, High Performance Liquid Chromatography. Então nós temos cromatografia líquida de alta performance ou, para o português, de alta eficiência. Portanto, se você vir a nomenclatura CLY ou HPLC, isto faz referência exatamente à mesma técnica. Me acompanhe. Esta cromatografia é um tipo mais rotineiramente utilizado pelos laboratórios de química e também de toxicologia, sendo o método mais versátil de cromatografia por eluição. Nessa técnica, nós teremos por base análises realizadas pelos peritos com o intuito de determinar uma grande variedade tanto de substâncias orgânicas quanto inorgânicas, assim como vestígios biológicos. Só para você compreender, eu trouxe um esquema de um equipamento
que de fato realiza a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência. Nesse primeiro momento, eu quero que você note o seguinte, vou até aproximar para você compreender um pouquinho melhor. Veja só, nós temos alguns reservatórios de solvente e nestes reservatórios nós colocaremos basicamente a nossa fase móvel. Na sequência, aqui embaixo existe uma válvula de mistura que vai estar ligada a uma bomba e esta bomba é responsável por bombear esta fase móvel até uma região que nós introduzimos a nossa amostra. Todo este percurso acaba sendo controlado por uma série de filtros, logo aqui à nossa direita, por um regulador de contrapressão, por um transdutor de pressão para que não quebre o equipamento, até que neste momento a válvula de injeção é a região na qual nós vamos de fato injetar a nossa amostra. A partir disso, a nossa amostra se mistura com esta fase móvel nesta região e será bombeada por entre uma coluna. Esta coluna, só para você ter uma ideia, e agora eu peço para você vir aqui comigo, esta coluna normalmente é uma coluna metálica de altíssima resistência e que rotineiramente, coloquialmente, acaba sendo chamada de coluna recheada. Nesta coluna, meus amigos, nós podemos encontrar uma série de fases estacionárias, sendo uma das principais aquelas baseadas em siloxanos, que é nada mais do que algumas modalidades de silicone, só para você compreender um pouquinho melhor. Então me acompanhe mais uma vez aqui no nosso slide. Visto isso, agora eu quero trabalhar aqui com você alguns tipos de cromatografia líquida de alta eficiência, de acordo com o princípio da técnica utilizada. A primeira delas é a cromatografia líquida por partição. Lembrando que a cromatografia líquida por partição vai apresentar uma fase estacionária líquida ou ainda uma fase ligada, uma fase estacionária ligada. Neste ponto, é importante citar para você que esta fase estacionária tem como principal componente, melhor dizendo, os chamados siloxanos, ok? É, sem dúvida, a matriz mais utilizada como fase estacionária em cromatografia líquida de alta eficiência. Por outro lado, existe também a cromatografia por adsorção, cuja fase estacionária vem a ser uma fase sólida, que vai reter na sua superfície um determinado analito. Existe ainda a cromatografia líquida de alta eficiência, cuja coluna apresenta um princípio de troca iônica. Neste princípio, a fase estacionária ela é sólida e carregada com determinada carga, o que exige, portanto, um eluente adequado para que se retire, portanto, a sua amostra, os seus componentes da mistura, já que ela vai muitas vezes interagir por meio de ligação iônica com essa matriz da fase estacionária. Existe também a cromatografia líquida por exclusão, em que nós vamos utilizar um filtro. O princípio da técnica envolve poros, então nós teremos ali na coluna recheada vários porozinhos e nestes poros nós vamos excluir ou incluir alguns componentes desta mistura, por isso, por exclusão. Temos também a CLAI por bioafinidade, em que os componentes desta mistura vão interagir muitas vezes com outros componentes da fase estacionária, que têm propriedades biológicas. Um exemplo clássico é uma reação antígeno-anticorpo. Então, uma placa, por exemplo, ela pode apresentar vários anticorpos na sua parede que são capazes de ligar uma determinada substância, um determinado antígeno. E, por fim, nós temos a CLAI quiral, em que vai ter por base as propriedades enantioméricas ou de enantiômeros. Professor, mas o que é isso? Vem comigo. Quando nós falamos a respeito de enantiômeros, é importante que você se lembre
daquela história da luz polarizada, gerando, portanto, algumas substâncias levógiras ou destrógeras. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar a respeito destas propriedades de misturas que são racêmicas, que apresentam carbonos quirais, isto é, carbonos com 4 ligantes diferentes e que apresentam propriedades quando há polarização de luz sobre esta solução. Ok? Então, voltando mais um pouquinho aqui para o nosso slide, eu quero apresentar para você os detectores. Afinal de contas, a última etapa que nós temos após a corrida na coluna é justamente a detecção deste analito. Os detectores mais amplamente utilizados são detectores à base de absorção de luz ultravioleta ou ainda de luz visível. Então, quando este analito, vou esquematizar um analito aqui para você. Quando esta substância passa por meio de um feixe, um feixezinho aqui de luz. Quando ele passa por este feixe de luz, essa luz ela pode ser uma luz ultravioleta ou ainda uma luz específica com comprimento de onda específico que é capaz de interagir com esta matéria. Particularmente no cenário forense, o uso da combinação de Clay com detector de massas, meus amigos, é isso que acontece. Está atualmente se tornando bastante popular. Estes sistemas são capazes de identificar analitos, que deixam a coluna da cromatografia a partir da ionização desta amostra recém-liberada deste cromatógrafo. Trata-se, portanto, de um dos sistemas mais cruciais e potentes de um laboratório de química forense. Vem comigo para a gente falar mais um pouquinho sobre alguns aspectos relativos a esta cromatografia. Só que agora eu pretendo desenvolver outros pontos da cromatografia, diga-se de passagem, cromatografia gasosa. Iniciando o nosso estudo a respeito da cromatografia agora gasosa, é de bastante valia que você memorize que na cromatografia gasosa, a fase móvel é um gás de arraste. Veja, falando em cromatografia líquida, a fase móvel acaba sendo líquida. Já na cromatografia gasosa, a fase móvel é justamente um gás, conhecido tecnicamente como gás de arraste. Então, primeiramente, é importante citar que a cromatografia gasosa ela é uma técnica que pode ser utilizada para uma análise qualitativa, tipicamente na identificação de alguns compostos, ou ainda quantitativa. A cromatografia gasosa pode sim ser utilizada para quantificar elementos de uma mistura. Olha que técnica interessante, Aproximadamente 300 graus Celsius é a região, é a temperatura da região na qual nós vamos inocular este analito, mais precisamente a mistura que contém vários componentes. Então, na cromatografia gasosa, devido a esta alta temperatura, não é toda e qualquer substância que pode ser utilizada nesta técnica. Normalmente, esta amostra já se encontra na fase gasosa, normalmente quando nós estamos lidando com componentes que são voláteis, ou ainda substâncias que apresentam um ponto de ebulição menor que 300 graus Celsius. Hoje, na prática, a temperatura típica da cuba de injeção da nossa amostra é de 250, varia de 250 graus até 400 graus Celsius. O equipamento permite que nós façamos, portanto, estas variações. Ao ser impulsionado para a câmara de injeção, este gás de arraste, então veja, o gás de arraste chega ali na câmara e se mistura com o analito, Essa mistura será levada por pressão até uma coluna. Estas colunas que são utilizadas em cromatografia gasosa são colunas muito mais longas do que aquelas de cromatografia líquida.
Lembrando que estas colunas normalmente são apresentadas em formato espiral e que podem apresentar vários metros de comprimento, inclusive. Olha que interessante. Ao interagir com a fase estacionária, a amostra separa os componentes mais polares ou apolares, a depender desta fase estacionária utilizada, sendo que essa interação faz com que determinados componentes desta mistura migrem mais ou menos. Por isso que ao tratarmos de cromatografia gasosa, nós não falamos mais em fator de retenção como nós vimos na CCD. Aqui, a terminologia correta, a terminologia adequada é o tempo de retenção na coluna e também na eluição. Além disso, eu trouxe para você um esquema para você compreender ainda melhor o que vem a ser de fato essa história de cromatógrafo gasoso. Veja só, nós temos um depósito, onde há diversos recipientes, diversos galões a depender da fase móvel, e estes galões vão conter o gás de arraste. Então nós estamos diante de um cilindro e este cilindro vai levar este gás de arraste que está pressurizado para um regulador de vazão e, consequentemente, para a câmara de injeção de amostra. É esta câmara aqui que se encontra em altíssima temperatura. Neste sentido, é importante lembrar que é aqui que a amostra será, de fato, injetada, nesta região do forno, e, consequentemente, será levada até esta coluna cromatográfica, na qual essa mistura acaba separando os componentes até que ele seja detectado. Após esta detecção, um sistema vai fazer a identificação destes componentes a partir de dados que estão contidos nas chamadas bibliotecas. Muitos equipamentos, muitos cromatógrafos gasosos já apresentam por si estas bibliotecas, que funcionam como fatores comparativos de acordo com os respectivos tempos de retenções destas misturas. Então, um sistema de cromatografia gasosa, ele é constituído por todos estes componentes. Neste sentido, é importante nós vermos também alguns detectores. Olha que interessante, vem comigo para a tela. Quando nós falamos destes detectores, é sempre importante lembrar algumas peculiaridades. Por exemplo, quando nós falamos do detector de ionização em chama, quais são os tipos de amostras que ele pode detectar? Hidrocarbonetos em um grau de 0,2 picogramas por segundo. Já o detector de condutividade térmica, ele é considerado um detector universal, capaz de detectar até 500 picogramas por ml. Existe um detector também chamado de captura de elétrons, que vai ter afinidade para detectar compostos que são halogenados, como, por exemplo, compostos à base de cloro. Neste caso, ele é capaz de detectar até 5 femtogramas por segundo. Temos também o espectrômetro de massas, este sim muito utilizado, o qual acaba sendo ajustável a qualquer espécie, É sem dúvida o detector mais utilizado hoje. Existe o detector termiônico, em que vai ser capaz de detectar compostos à base de nitrogênio e de fósforo. Temos o detector de condutividade eletrolítica, que é capaz, de identificar compostos halogenados e enxofre e também o nitrogênio, em um grau bastante apurado também, na ordem de picogramas. Existe o detector de fotoionização, o qual é capaz de identificar componentes ionizáveis pela radiação ultravioleta, e, por fim, um detector de infravermelho com transformada de Fourier. Neste caso, existe uma nomenclatura que a gente chama de ITV, infrared, com transformada de Fourier, às vezes chamada de FTIR. Este também tem as suas vantagens e detecta entre 0,2 e 40 nanogramas de componentes. Com isso, eu fecho com você, portanto, os aspectos relativos à cromatografia gasosa, dando pelo menos aquela noção básica, o que faz com que você compreenda como esta técnica de fato se desenvolve.
E já que nós falamos em diversos momentos aqui na nossa matéria a respeito da espectrometria de massas, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos abordar, a partir de agora, a técnica conhecida como espectrometria de massas, uma técnica que também faz parte da rotina forense de qualquer laboratório de química analítica que nós de fato encontramos. Veja bem, a técnica de espectrometria de massas é uma das técnicas mais poderosas na detecção de substâncias químicas. Neste caso, chamado de espectrômetro de massas, sempre no plural, muitas vezes abreviado por EM ou ainda por MS, Mass Spectrometry, né? Essa técnica se vale de uma discriminação da capacidade de separar diferentes íons que são formados por determinada molécula. Olha o grau avançado de conhecimento técnico, meus amigos. Neste sentido, quando da incidência de um tipo específico de estimulação, nós veremos alguns tipos de princípios que são utilizados aqui na espectrometria de massas. O acoplamento deste equipamento a alguns cromatógrafos como detector é de fato uma prática rotineira. Então olha que interessante, mais uma vez, eu tenho um cromatógrafo gasoso ou ainda um cromatógrafo líquido. Estes cromatógrafos podem apresentar um segundo equipamento ligado diretamente a eles. Este segundo equipamento, normalmente, costuma ser o espectrômetro de massas. Tamanha relevância que ele apresenta neste meio forense. Professor, e como ele funciona? Olha que legal. Basicamente, nós temos um sistema de entrada da amostra. Se acoplado a um cromatógrafo, isto acontece de maneira direta. Nós não vamos precisar injetar ou reinjetar esta amostra ali no espectrômetro de massas. Isso já vem automaticamente ao sair da coluna do cromatógrafo gasoso ou ainda do cromatógrafo líquido. Após receber esta amostra precisa ser ionizada. Portanto, ela será alocada em uma câmara de ionização desta amostra, vai passar por um analisador e existem vários no mercado, quadrupolo, o próprio Time of Flight ou TOF, e por fim, haverá detecção destes íons em um sistema de entrada da amostra. Na verdade, este sistema de entrada da amostra agora é um sistema de entrada que vai estar acoplado a uma entrada no sistema, no software de detecção, que muitas vezes está num computadorzinho ali do lado, ok? Neste sentido, falamos da ionização. Como pode acontecer esta ionização das moléculas que chegam ali no sistema de entrada do espectrômetro de massas? Uma primeira técnica é justamente a técnica por impacto de elétrons, Alguns até chamam de IE, por impacto de elétrons. Neste caso, um feixe de elétrons, muitas vezes conhecido como laser, ele vai fragmentar esta amostra que ali se encontra. Este agente, este componente da mistura que já foi separado lá atrás na cromatografia. Então ele chega quase que puro ali no sistema de entrada do espectrômetro de massas, recebe um feixe de alta energia de elétrons, se ioniza e, portanto, é capaz de se detectar estes íons. Temos um segundo método, que é a ionização por eletrospray. Esta ionização por eletrospray, nesta forma de ionização, a amostra ela é submetida a um spray com elevado potencial elétrico. Então, por essa amostra vai ser submetida a um spray. Então, este spray ele é carregado com várias cargas positivas e negativas. Isto faz com que esta molécula também adquira algumas cargas e potencialmente se transforme em íons. Esta é uma segunda modalidade de ionização. Temos uma terceira, também que já foi muito utilizada em algumas universidades, é utilizado até hoje, o famoso MALDI, conhecido como um ionizador por desorção a laser assistida por matriz.
Neste caso, ocorre a dissolução da amostra, então você dissolve esta amostra em uma solução, faz com que esta solução evapore, aquele precipitado que permanece ali será submetido a um laser com ionização. Neste momento, a amostra acaba se ionizando justamente por conta deste feixe de laser que atinge de fato esta amostra. Temos também que falar a respeito dos analisadores. Estes analisadores não podem ser confundidos com os ionizadores. Ionizador é o que transforma o seu analito, mais precisamente aquele componente separado, em íons. Já o analisador é aquele que vai, portanto, identificar ou pelo menos segregar diferentes íons que são gerados por determinados tipos de moléculas. Neste momento, temos que falar, numa primeira análise, do analisador por setor magnético eletrostático, em que há dois campos, né, duas placas metálicas carregados, e, havendo este campo elétrico formado, quando este íon passa, ele sofre alguma variação na sua trajetória. Como ele sofre determinada ação do campo elétrico devido à carga que ele carrega consigo, ele vai cair em determinado ponto lá do detector. Então, se a molécula for muito grandona, ela tende a cair numa região mais baixa. Se ela for carregada mais positivamente ou mais negativamente, ela tem uma tendência de sofrer alguns fenômenos na sua trajetória. O detector, ou melhor dizendo, o analisador quadrupolo, consiste em 4 barras metálicas de tensão contínua. Então, 4 barras colocadas lado a lado. A sua amostra, mais especificamente o componente da mistura de interesse, ele vai passar por estes 4 cilindros que estão com tensão contínua, portanto que apresentam um campo elétrico também. Se há uma tensão ali, você naturalmente terá um campo, e ao ser submetido a 4 campos diferentes, este componente tende a se misturar de determinadas formas. Estas formas são detectadas justamente pelo detector. E por fim, existe o analisador de tempo de voo, por isso chamado de TOF. Neste caso, existe uma relação de tempo, distância e razão carga-massa. Quando nós falamos de analisadores do tipo TOF, muitas vezes a gente tem o ionizador MALDI e o analisador TOF. E aí o equipamento ele é apelidado de MALDI-TOF. Né? Não sei se você já ouviu falar um pouquinho sobre isso. Mas neste ponto, o detector de tempo de voo ele vai relacionar massa desta molécula, a sua carga adquirida a partir da ionização, sendo que aquela velha história, aquelas moléculas que são maiores tendem a migrar menos e aquelas que são menores, elas atuam com maior velocidade, também impactando ali no tal do detector. Com isso, portanto, tivemos algumas noções relativas à espectrometria de massas que muitas vezes está correlacionada também com a cromatografia. Vamos praticar um pouquinho de todo o conteúdo que nós falamos de cromatografia e também da espectrometria de massas? Me acompanhe numa questão que já foi cobrada no concurso de perícia forense do estado do Ceará, que inclusive o PFOS é o órgão de perícia oficial. Olha o que a questão nos diz. Um diagrama de blocos de um cromatógrafo a gás típico é apresentado a seguir. Meus amigos, exatamente o esquema que eu trouxe para você. Eu quero que você note que a banca examinadora colocou o número 1, o número 2 e o número 3. Só para você compreender um pouquinho melhor, vamos dar um zoom aqui para você enxergar o que está escrito aqui. No nosso esquema, o item de número 1 corresponde a um cilindro. O item de número 2 corresponde à coluna, pela qual o gás de arraste vai passar junto com essa mistura, e o nosso item de número 3 é justamente o detector. Pensando nisso, vamos ver o que a questão cobra. Os blocos 1, 2 e 3 equivalem respectivamente. Olha só de você saber que a coluna é o número 2,
você já consegue ganhar essa questão cobrada para perito criminal do Ceará. Veja bem, o primeiro é a fonte de ionização? Não, errada a letra A. A letra B vai trazer compressor num primeiro momento. Está errado, não venha a ser o compressor. A letra C cita cilindro de gás de arraste, perfeito. Coluna, perfeito. E detector, também perfeito. Gabarito da nossa questão, letra C de casa. Temos a letra D, afirmando compressor mais uma vez errado, e a letra E, cilindro de gás, ok, fonte não. Nós não temos que falar em fonte neste momento aqui. Com isso, você conseguiu, portanto, ter uma noção de como isso pode ser potencialmente cobrado, não apenas em provas de concursos, mas em requisições de juiz ou ainda qualquer situação que você atue como perito judicial ou ainda como assistente técnico. Finalizando o estudo da nossa aula de hoje, repare, foi uma aula bastante técnica que nós tivemos que adentrar em alguns aspectos mais conceituais e mais práticos da própria química analítica. Me acompanhe. Nós vimos, portanto, na nossa aula, que a química analítica aplicada à área forense demanda sim muito conhecimento técnico de instrumentação analítica, vale dizer, conhecer os equipamentos que trabalham com estas técnicas. Vimos também que dentro do contexto de laboratórios forenses, as cromatografias se apresentam como sendo excepcionais, importantíssimas, notadamente a CCD, a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida, que são técnicas amplamente aplicadas na detecção de substâncias a nível forense, inclusive drogas ilícitas. Também falamos que a espectrometria de massas é de fato uma técnica bastante complexa que pode ser utilizada tanto de maneira independente quanto acoplada como detector lá nas cromatografias líquida e gasosa, e esta técnica vai potencializar ainda mais a análise qualitativa de determinada substância química. Pensando nisso, nós, portanto, exaurimos o conteúdo relativo à cromatografia gasosa líquida e espectrometria de massas, e eu espero encontrá-lo em um novo encontro para a gente desenvolver um pouquinho mais a respeito da química analítica. Tchau, tchau!